No dia 26 de outubro de 1965, a polícia de Indianápolis foi chamada em uma casa na esquina da East New York Street com a North Denny Street, e quando o policial Melvin Dixon entrou na casa, ele encontrou o cadáver de uma adolescente chamada Sylvia Likens. A cuidadora Gertrude Wright, que informou o nome dela, disse ao policial que Sylvia era uma garota problemática que costumava sair com garotos para festas. Ela disse que na noite anterior, Sylvia tinha saído com um grupo de garotos delinquentes que provavelmente tinham a levado a algum lugar e a agredido sexualmente. Gertrude disse que tinha encontrado a garota seminua e muito machucada e tentou cuidar dela, mas ela morreu logo depois de ser encontrada do lado de fora. Estranhamente, Sylvia teria deixado uma carta para seus pais antes de morrer, onde descrevia exatamente o que tinha acontecido com ela na noite anterior e confessando que era um problema para sua cuidadora. O policial acreditou na versão de Gertrude, principalmente quando outras pessoas confirmaram os fatos, inclusive Jenny, a própria irmã de Sylvia. O policial ligou para o médico legista, que chegou 1 hora depois e inspecionou o corpo. Quando ele estava pronto para levar o corpo e a polícia começou a sair da casa, Jenny puxou o policial de lado e disse: "Tire-me daqui e eu te contarei tudo." Gertrude Van Fossen nasceu em 22 de setembro de 1929 em Indianápolis, Indiana, e era filha de Hugh e Molly Van Fossen e era a terceira de 6 filhos. Apesar da mãe de Gertrude demonstrar amor e carinho pelos seus outros 5 filhos, ela não gostava de Gertrude porque ela era a filha favorita de Hugh e isso aumentava a hostilidade de sua mãe e de seus irmãos com ela. Quando Gertrude tinha 11 anos, ela estava lendo com o pai e ele passou mal e desmaiou com um ataque cardíaco fulminante, e a morte de Hugh fez com que o ressentimento de Molly aumentasse em relação a Gertrude. Na escola, Gertrude sofria bullying e até sua própria mãe espalhava boatos de que ela era suja e promíscua. Esse comportamento fez com que Gertrude desenvolvesse uma amargura em relação a outras mulheres, o que traria consequências devastadoras para sua vida. Procurando fugir daquele ambiente, Gertrude se casou aos 16 anos com um policial chamado John Banajeski. O casamento não fluiu nada bem porque ela não tinha quem a orientasse. Ela não sabia cuidar de si mesma, nem cozinhar, nem limpar. Ela trabalhava como balconista em uma farmácia para ajudar em casa, mas a vida de casados não era o que ela e John esperavam. 3 anos depois de casada, ela teve sua primeira filha, Paula, e 2 anos depois, ela teve a filha Stephanie. Logo depois do nascimento de Stephanie, ela foi diagnosticada com uma doença que na época era chamada de neuroticismo, mas que hoje provavelmente seria transtorno bipolar ou transtorno de borderline. Gertrude tinha medo de ser como a sua mãe e era uma mãe amorosa. Ela ainda teve o filho John Jr. e depois outra filha chamada Marie. Com o tempo, Gertrude e John começaram a discutir por conta de dinheiro e bebida e ele se tornou fisicamente abusivo. Em 1955, ela pediu o divórcio e ele aceitou. Gertrude se casou novamente com um homem chamado Edward Guthrie. Edward estava desempregado e é provável que ele estivesse mais interessado na pensão alimentícia que ela recebia do que nela. Não demorou muito para que ele começasse a bater nas crianças e assim que ele conseguiu um emprego, ele pediu o divórcio quando eles ainda não tinham completado nem 1 ano de casamento. Gertrude se casou novamente com outro homem chamado John Sr. Ela engravidou novamente e o bebê morreu quando ela estava grávida de 8 meses e o fato provocou uma depressão profunda em Gertrude. A depressão era compreensível, mas não para John, que começou a agredi-la, já que ela não estava cuidando direito da casa e nem das crianças. Gertrude engravidou novamente e voltou a ser o que era antes, e ele parou de abusar fisicamente dela, mas ela perdeu o bebê novamente e o ciclo se repetiu. Gertrude teve mais 2 filhos, Shirley e James.
E outras gestações terminaram em abortos e novamente ela se divorciou depois de 7 anos de casamento. Gertrude se viu sozinha, com 6 filhos para criar, e foi nessa época que ela teria começado a abusar fisicamente das crianças. Ela sobrevivia com a pensão alimentícia que recebia e claramente sofria de alguma doença mental. Gertrude começou a ter um caso com um homem casado chamado Dennis Wright, e assim que a esposa dele o deixou, ela passou a morar na casa dele com seus 6 filhos. Dennis sustentava a casa sozinho e Gertrude queria se casar, mas ele não tinha dinheiro para se divorciar da primeira mulher. Gertrude então disse que ela estava grávida, mas Dennis não queria filhos. Ele já não queria filhos com a sua esposa e a ideia de uma 7ª criança em casa deixou Dennis transtornado. Ele agrediu Gertrude até provocar um aborto espontâneo. Mesmo assim, eles continuaram juntos e não se prevenindo, e Gertrude engravidou novamente, e ela resolveu contar só quando já estava em um estágio mais avançado de gravidez. Mas dessa vez, ele não demonstrou estar com raiva. Ele parecia ter aceitado a criança, mas quando Gertrude voltou do hospital depois do parto, o Dennis tinha ido embora de casa. Gertrude ficou morando na casa com os 7 filhos, mas o último abandono mexeu bastante com o seu emocional e ela parou de comer, o que fez com que ela emagrecesse muito, adquirindo uma aparência esquelética. Ela não queria que as pessoas falassem que ela teve um filho bastardo, então ela adotou o sobrenome Wright e dizia que o marido estava no exército. Para complementar a renda de casa, Gertrude passou a trabalhar como babá dos filhos de seus vizinhos. E como ela estava emocionalmente abalada, sua filha Paula passou a comandar a família e sua casa passou a ser um ponto popular de encontro entre jovens que se divertiam e faziam coisas sem a supervisão de um adulto, e Gertrude passou a gostar de ser vista como uma mãe legal. Sylvia Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949 em Indiana e ela era filha do meio entre 2 pares de gêmeos, Daniel e Diana, que eram mais velhos, e Ben e Jenny, que eram mais novos do que ela. Quando era criança, Sylvia teve poliomielite, o que fez com que ela tivesse uma deficiência em uma das pernas. Os pais de Sylvia, Beth e Lester trabalhavam em parques itinerantes, o que fazia com que eles viajassem muito. Quando eles viajavam, geralmente as crianças ficavam com a avó. Em julho de 1965, Beth se mudou com as filhas para o mesmo bairro da família Banachevsky e um pouco depois, Beth foi pega furtando e foi presa. Jenny e Sylvia então vagaram pela cidade. Depois de alguns dias, elas encontraram uma amiga, Darlene Maguire, que as apresentou a Paula. Naquele dia, Paula perguntou a Gertrude se as meninas poderiam ficar para jantar e ela disse que Jenny poderia, mas Sylvia não, o que já era um sinal de que Gertrude não tinha gostado da menina e estava ameaçada pela bela garota. Como Jenny disse que não podia ficar sem a irmã, as duas ficaram para passar a noite na casa, mas no meio da noite o pai delas chegou dizendo que tinha conseguido um trabalho e perguntando se elas não queriam acompanhá-lo. Elas então contaram para o pai que Beth tinha sido presa e libertada pouco tempo depois, mas que ela nunca mais voltou para casa. Lester disse que elas poderiam ficar com a avó, a mãe dele, mas Gertrude se ofereceu para ficar com elas, já que as meninas tinham feito amizade com os filhos dela. Para cuidar das meninas, ela pediu $20 por semana e as meninas gostaram da ideia e Lester pagou os $20 adiantados. Ele encontrou Beth, que estava na casa da mãe dela, e os dois viajaram para trabalhar. Os problemas não demoraram a começar, já que agora não tinham 7, mas sim 9 filhos na casa. Não tinha cama nem talheres suficientes e eles tinham que dividir a única colher que existia na casa. Sylvia ajudava nas tarefas domésticas, mas se o pagamento dos pais atrasava, elas apanhavam. Mas como naquela época os abusos físicos eram muito mais comuns, elas preferiam não mencionar aos pais que as visitavam às vezes. E parece que Lester disse a Gertrude que ela poderia usar os castigos físicos se ela achasse que houvesse necessidade. Um dia, Jenny e Sylvia recolheram reciclados e ganharam um dinheiro, e então compraram doces e dividiram com as outras crianças da família, mas Gertrude achou que elas tinham roubado e deu uma surra nas duas com uma pá de madeira.
Paula também batia nas meninas e uma vez ela foi vista com o pulso quebrado na igreja e ela disse que tinha dado um soco no rosto de Silvia. Silvia também foi espancada depois que Gertrude a acusou sem provas de ter roubado 10 dólares dela. Como a comida da casa era pouca, Jenny e Silvia só comiam depois que todos já tivessem comido e elas eram castigadas se fossem pegas com comida. Uma vez elas apanharam porque elas foram em um jantar da igreja e Paula disse que elas tinham comido demais. Elas foram despidas e castigadas com a pá de madeira, que era como se fosse um remo de barco. Silvia foi atingida nas costas 15 vezes com a pá. Em outro dia, elas apanharam com a pá novamente, porque Gertrude ficou sabendo que Diana, a irmã mais velha delas, que às vezes ia visitá-las, tinha levado um sanduíche para elas há um tempo atrás. A pá de madeira se tornou um instrumento de tortura comum e Silvia era o alvo principal, embora Jenny não estivesse livre de surras eventuais. Paula, Stephanie e Silvia começaram a frequentar a escola técnica de Arsenal e Stephanie se tornou próxima de Silvia, se tornando um apoio para ela. As duas conseguiram um emprego no refeitório da escola e por isso tinham direito a alguns dias de almoço grátis. Muitas vezes essa era a única refeição de Silvia. Apareceu um boato na escola de que as meninas da família Banachevski dormiam com qualquer um por dinheiro e aparentemente tinha sido Silvia quem tinha espalhado esse boato. Então a tortura contra ela passou a ser total depois que um menino perguntou para Stephanie quanto ela cobrava para passar uma noite com ele. Stephanie, que era a única amiga de Silvia, a atingiu com um soco e depois o namorado de Stephanie, Coy Hubbard, também espancou a Silvia quando foi confrontá-la e quando a Gertrude descobriu, ela bateu na Silvia com um cinto e segurou fósforos acesos entre os dedos dela. Não demorou para que Silvia parasse de frequentar a escola e sua aparência frágil tornou-se perceptível. Quando os amigos da escola procuravam por ela, Gertrude contava mentiras e fazia com que as pessoas a odiassem. Gertrude contou a uma garota de 13 anos chamada Ana Cisco que Silvia tinha espalhado boatos de que a mãe dela saía com vários homens por 5 dólares. Quando Silvia apareceu na porta, Ana a atacou com socos e chutes e Gertrude não permitiu que as outras crianças separassem a briga. Assim como ela fez com Ana, ela incentivava que outras crianças atacassem e agredissem Silvia. Silvia se tornou o inimigo a ser combatido como se ela fosse culpada por todas as coisas que aconteciam. A Gertrude fez de uma forma que as pessoas já não questionavam se aquilo era certo ou errado. Elas simplesmente cometiam os abusos e aquilo se tornou uma coisa comum, tanto para as crianças da família quanto para as crianças da vizinhança. Gertrude culpava Silvia por seus problemas de saúde e em meados de setembro, Paula arrastou Silvia até a porta dos fundos da casa e disse para ela ir embora, mas Silvia não tinha para onde ir. Foi a única vez que Paula demonstrou algum tipo de misericórdia por Silvia e aquele, na verdade, era o começo do fim. Se Silvia soubesse o que certamente aconteceria, teria saído daquela casa. No início de outubro, Beth e Lester voltaram para Indianápolis e visitaram as filhas. Nenhuma das meninas relatou os abusos, mas elas disseram que estavam com fome. Eles levaram as meninas para comer, pagaram mais 20 dólares para Gertrude e deram dinheiro para que elas comprassem sapatos novos e saíram para um trabalho na Flórida que duraria 3 semanas. Silvia estava tão desnutrida que suas feridas não cicatrizavam. Um vizinho viu Silvia tentando pegar comida do lixo. Uma outra vizinha, Phyllis, que estava procurando uma babá, viu o olho roxo de Silvia e Gertrude admitiu que era ela quem tinha causado o ferimento. Ela disse que Silvia estava em um estado deplorável e Gertrude disse que ela tinha saído com homens mais velhos e parecia estar grávida, reforçando o ciclo de difamação contra ela. Uma outra mulher chegou a denunciar o caso, mas quando uma enfermeira passou pela casa dos Banachevski, Gertrude disse que Silvia estava se prostituindo e ela colocou para fora de casa. Na verdade, Silvia estava no porão da casa e aquele se tornou o seu quarto habitual. Silvia não recebia comida nem água e as torturas se intensificaram com Gertrude apagando cigarros no corpo da menina. Gertrude então se aproveitou da fragilidade de Silvia e obrigou ela a escrever uma carta confessando o quanto ela causava problemas para ela. Silvia provavelmente nem viu o que escreveu.
Foi relatado que um certo dia, e essa é uma das partes mais horríveis desse caso, se é que tem uma parte mais horrível nesse caso, Sylvia disse que estava com fome e Gertrude teria instruído John Jr. a procurar uma fralda suja para que Sylvia ingerisse o conteúdo. Em outra oportunidade, ela teria feito Sylvia ingerir o próprio vômito depois que ela passou mal ao ser forçada a comer. Um dia, Gertrude amarrou Sylvia na cama e proibiu que ela fizesse suas necessidades. Acontece que Sylvia estava tão debilitada que não podia controlar, e na manhã seguinte, quando Gertrude viu que a roupa de cama estava suja, ela decidiu que Sylvia precisava de uma punição mais severa. Em algum momento dessa história, enquanto Sylvia e Jenny estiveram na casa dos Banachevsky, um vizinho chamado Richard Hobbs tornou-se uma presença constante na casa. E ele não era amigo de nenhuma das crianças, e quando mais tarde ele foi questionado pela polícia, ele disse que era amigo de Gertrude. A mãe de Richard estava lutando contra um câncer terminal e seu pai passava o tempo todo fora de casa trabalhando, e não se sabe se ele e Gertrude tiveram algum tipo de relacionamento amoroso, mas ele fazia tudo o que ela queria. Gertrude então deu uma agulha para Richard e pediu que ele fizesse uma tatuagem em Sylvia com os dizeres: "Sou uma prostituta e gosto disso". Sylvia estava tão debilitada que nem esboçou reação ao ser furada com a agulha. As pessoas nessa altura estão se perguntando por que elas nunca denunciaram os horrores que sofreram. Mas Jenny disse que ela e a irmã não contavam porque tinham medo de que as pessoas não acreditassem nelas e os abusos piorassem. No dia 24 de outubro, Sylvia tentou fugir, mas Gertrude não teve dificuldades em trazê-la de volta para casa. Gertrude levou-a até a cozinha e tentou fazê-la comer na tentativa de prolongar o inevitável. Mas como Sylvia não conseguia comer, Gertrude bateu nela com a haste de uma cortina de metal. No outro dia, Jenny tentou fazer com que Sylvia comesse, mas também não teve sucesso. Percebendo que a morte de Sylvia se aproximava, Gertrude pediu ajuda aos filhos para dar banho de mangueira em Sylvia. Sylvia, que a essa altura sequer se mantinha em pé, foi colocada na área externa da casa e seu corpo foi esfregado com esfregão e sabão, enxaguado com água fria. Quando Stephanie chegou e viu aquela situação, ela pegou Sylvia e tentou levá-la para o banheiro para lhe dar um banho quente, mas ela mal respirava. Com a ajuda de Richard, ela enrolou Sylvia em uma toalha e a deixou em cima da cama, enquanto Gertrude gritava que ela estava fingindo. Sylvia olhou para Stephanie e pediu que ela levasse para casa, então ela respirou pela última vez. Finalmente, os meses de abuso tinham acabado. Richard então ligou para a polícia e quando o policial Dixon chegou, ele ouviu sobre a história da promiscuidade de Sylvia e sobre ela ter passado a noite com jovens baderneiros. A ideia de que uma mulher como Gertrude poderia ter torturado uma adolescente parecia tão absurda que o policial acreditou na história até o momento em que Jenny implorou por ajuda. A carta que Sylvia deixou era incoerente. Além disso, como seria possível ela ter deixado uma carta para seus pais depois de ser atacada por um bando de garotas estando à beira da morte? A autópsia do corpo de Sylvia também não condizia com a história de Gertrude, já que ela tinha queimaduras, hematomas, cortes e perfurações pelo corpo. Seus ossos estavam salientes, seu fígado estava amarelo e dava sinais de desnutrição. Depois que ouviram Jenny, ela foi levada para a casa de sua irmã Diana, enquanto seus irmãos foram notificados. A polícia prendeu Gertrude, Paula, Stephanie e John Jr. Eles também prenderam Coy Hubbard e Richard Hobbs. Gertrude negou tudo e culpou a própria filha Paula, mas quando Richard foi interrogado, ele contou tudo o que Gertrude havia feito. Paula confessou por escrito alguns dos abusos e John Jr., além de confessar, citou outras crianças da vizinhança que estavam envolvidas, o que levou à prisão de mais 4 crianças das redondezas. No meio do julgamento apareceu uma testemunha surpresa. A filha mais nova de Gertrude, Marie, de 11 anos de idade, chegou a testemunhar a favor da mãe, dizendo que as agressões e a tortura eram mentira, que nunca aconteceram, porém, antes de depor, ela teria passado um tempo isolada com a mãe, que provavelmente a instruiu, e durante o depoimento era nítido que ela olhava para a mãe várias vezes, que indicava com a cabeça o que ela deveria dizer. Por fim, Marie não aguentou e acabou dizendo toda a verdade. Gertrude Banachevsky, de 37 anos,
Paula Banachewski, de 15 anos, Stephanie Banachewski, de 14 anos, Richard Hobbs, de 15 anos e Coy Hubbard, de 15 anos, foram todos acusados de assassinato em primeiro grau. Gertrude Banachewski foi condenada à prisão perpétua, assim como Paula. John Jr., Richard Hobbs e Coy Hobbs cumpriram 2 anos em um reformatório estadual. As acusações contra Stephanie foram retiradas. Depois do julgamento, Jenny foi morar com o promotor do caso e sua família. Ele já tinha mais 2 filhas. Jenny morreu em 2004, aos 54 anos. Lester e Beth se separaram em 1967 e Beth morreu em 1999. Lester morreu em 2013. Em 1970, a Suprema Corte ordenou um novo julgamento para Gertrude e Paula. Paula se declarou culpada e foi condenada a 22 anos de prisão. Em 1972, ela saiu em liberdade condicional. Em 2012, foi revelado que Paula trabalhava como auxiliar de professora e usava o nome Paula Pace. A escola recebeu uma denúncia anônima e ela foi demitida por fornecer declarações falsas. No novo julgamento de Gertrude, ela foi novamente considerada culpada e foi novamente condenada à prisão perpétua. Como ela tinha um comportamento exemplar, ela foi solta em liberdade condicional em 1975 e adotou o nome Nadine Van Fossen. Ela se mudou para Iowa e morreu de câncer no pulmão em 16 de junho de 1990, aos 61 anos. Gertrude Banachewski era um monstro que criou outros monstros. Essa foi a história de hoje. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça do like e até o próximo vídeo.